Boa tarde, turma. Tudo bem? Eh, espero que tenham ido bem nas provas aí, né, tanto de empresarial, internacional, quanto das outras matérias. Hoje, agora, nós vamos dar continuidade ao às revisões com o professor Fred, né, e iremos falar sobre direito societário. Na verdade, vai ser uma introdução ao direito societário, tá, uma breve introdução, bem breve, breve mesmo, assim. Não vou entrar em espécies de sociedade, nem nada disso. Vai ser um geral, uma breve introdução geral, tá? Bem rápido. Tá? Deixa eu abrir o material aqui para vocês, compartilhar a tela. Bora lá. Bom, gente, como eu disse, é uma breve introdução ao direito societário, tá? Estamos na revisão de número 5, beleza? E essa matéria chama-se Teoria Geral das Sociedades, tá? Bom, para começar, vale conceituar o que é uma sociedade, né, em si. O conceito está escrito aqui, né? A sociedade nada mais é do que a união de capital, isso é dinheiro, e a união de esforço de duas ou mais pessoas, tá? Para que uma atividade econômica ela seja exercida, tá? Então, duas ou mais pessoas elas vão se unir, elas vão unir suas forças, seus investimentos, seus capitais, para que uma atividade empresarial, uma atividade econômica, ela seja exercida, beleza? Então, lembrem-se que quando se fala em sociedade, não se fala somente em união de pessoas, tá? Em que duas pessoas ou mais, elas se juntaram para formar uma sociedade. Não. Lembre-se que é necessário que essas pessoas, elas aportem, elas coloquem capital, elas coloquem dinheiro, investimento em cima daquilo, tá? Então, lembrem, união dessas pessoas e de seus capitais, ok? Seus investimentos para o exercício de uma atividade econômica, tá? Gente, em regra, as sociedades elas são pluripessoais, isso é, mais de uma pessoa, certo? É, a regra é a pluripessoalidade, tá? Duas ou mais pessoas que se unem e unem seu capital para que essa atividade econômica seja exercida, tá? Entretanto, há uma hipótese, né, excepcional, é uma exceção, tá? Que é a sociedade limitada unipessoal, em que uma pessoa ela pode construir sociedade, tá? E essa é óbvio, né, que é uma forma aí totalmente excepcional, tá? Em que uma sociedade ela é formada apenas por uma pessoa, mas é possível em via de exceção, tá? Lembre-se que, em regra, as sociedades, elas são pluripessoais, duas ou mais pessoas, beleza? Mas excepcionalmente, ela pode ser unipessoal. Quando? Na sociedade limitada unipessoal, tá? Eu não vou entrar a fundo no que é sociedade limitada, porque isso está guardado para a próxima aula, né, que é de espécie de sociedades, mas lembrem-se que limitada é aquilo que o patrimônio do sócio não pode ser atingido, beleza? Então, quando se trata de uma sociedade limitada, é que o patrimônio da sociedade ele é apartado do patrimônio do sócio. Portanto, o patrimônio do sócio ele não pode ser atingido, tá? Então, qual que é o intuito dessa sociedade limitada unipessoal? Uma pessoa, ela constitui uma sociedade, ela cria uma sociedade limitada para que o seu patrimônio pessoal ele não possa ser atingido. Esse é o intuito da sociedade limitada unipessoal, beleza? Então lembre-se, a regra é a pluripessoalidade, mas excepcionalmente na sociedade limitada unipessoal, a sociedade ela pode ser constituída apenas por uma pessoa, ok? Gente, agora aqui trouxe uma pergunta. É possível uma sociedade entre cônjuges, ou seja, entre pessoas que são casadas? É possível? Agora, para responder essa pergunta, nós vamos ter que voltar nas aulas de famílias e sucessões, né, com a professora Luísa. Eu tive, acho que vocês também tiveram com a professora Luísa. E depende, né? Depende do regime de divisão de bens desse casamento, desse matrimônio, beleza? Então, quando se pergunta, é possível a sociedade entre cônjuges? É, tá? É possível, desde que o regime de separação de bens não seja a comunhão universal
ou separação total. Então, vale a pena até escrever aqui. É possível? Sim. Opa. É possível? Sim, desde que o regime de separação de bens não seja comunhão universal ou separação total. Beleza? Então, depende do regime de divisão de bens, de separação de bens. Lembra, né, que no regime de separação de bens tem a comunhão parcial, né, que é a regra, né, é o mais usual, que o que a pessoa adquiriu antes da constituição do matrimônio, do casamento, continua sendo dela, mas o que constituiu depois passa a ser dividido, né? A comunhão total não, tudo passa a ser dividido, inclusive o que aquela pessoa ela construiu, ela comprou antes do casamento, beleza? Então tudo vai ser dividido. Então qual que é a ideia? Numa sociedade, os sócios eles não vão colocar investimentos? Vão. Então, como é que você vai já que a comunhão universal, né, que é a comunhão mais conhecida também como comunhão total, o patrimônio é uno, o patrimônio é um só, né, o capital é um só do casal, como que cada um vai colocar os seus investimentos, beleza? Então, se for parar para pensar, é lógico, tá? Vamos supor que seja a comunhão parcial, não seja a comunhão universal. Pode constituir sociedade? Vai poder, tá? Por quê? Porque vai poder. Porque o que os casados eles construíram antes do casamento, que eles compraram, adquiriram antes do casamento, não se mistura com o que eles adquiriram depois do casamento, que aí sim vai ser um patrimônio só, beleza? Portanto, é possível, desde que casado em regime de comunhão parcial, tá? Se não for em regime de comunhão parcial, se for em regime de comunhão universal ou separação total, não, gente, errei aqui, é separação obrigatória, tá? Acabei de perceber aqui. É diferente a separação total de separação obrigatória, já vou explicar. Então, só para voltar aqui, para não ficar meio perdido. A pergunta é a seguinte: é possível sociedade entre cônjuges? É possível, sim, desde que o regime de separação de bens não seja comunhão universal ou separação obrigatória, tá? Portanto, no regime de comunhão parcial ou até separação total, é possível a constituição dessa sociedade, tá? Entre os casados, entre os cônjuges, tá? Agora, se for regime de separação de bens, de comunhão total ou separação obrigatória, será vedado, então, a constituição dessa sociedade entre cônjuges. Lembrando, a comunhão universal, todo o patrimônio, tudo aquilo, todo o capital, tudo aquilo que é de um dos noivos, de um dos casados, automaticamente é da outra pessoa também. Então, como é que vão colocar um aporte capital naquela sociedade, sendo que tudo é dos dois, entendeu? É por isso que é dividido, tá? Separação obrigatória, que na verdade, gente, são casos em que a lei diz que deve haver a separação obrigatória, tá? São alguns casos que não cabe trazer à tona aqui, mas é diferente da separação total. A separação total é por livre e espontânea vontade dos casados, é por livre e espontânea vontade do casal, tá? Então, vamos casar em regime de separação total, porque o nosso patrimônio não quero que se misture e tal, não sei o quê, super compreensível, né? Agora, separação obrigatória não é por vontade do casal, mas sim por uma imposição da lei, ok? Então, caso o regime de bens esteja em comunhão universal ou separação obrigatória, não será permitida a constituição dessa sociedade entre cônjuges, tá? Guardem isso aqui, vou até colocar um importante. Isso aqui normalmente é pergunta de prova, tá, gente? Beleza? Então, é possível sociedade entre cônjuges? Sim, dependendo do regime, né, de separação de bens. Caso seja comunhão universal ou separação obrigatória, não é possível, tá? Agora, caso seja comunhão parcial ou separação total, é possível, beleza? Gente, agora nós vamos começar aqui já falar sobre as classificações, beleza? Nós vamos classificar as sociedades, tá? Ainda não é espécies de sociedade. Lembre-se, então, quando se falar em sociedade anônima, sociedade limitada, isso não é uma classificação de sociedade. Isso são espécies de sociedade, beleza? Quando se fala em classificação, é o que eu vou falar aqui agora, tá? A primeira classificação é quanto à personalidade, tá? Se divide em personificadas e despersonificadas. Portanto, existem sociedades que são personificadas e sociedades que são
despersonificadas, tá? O que são as personificadas, gente? As personificadas, elas nada mais são do que a existência de pessoa jurídica ou não, ou seja, registro, tá? Portanto, as personificadas, tá? É que existe PJ, existe pessoa jurídica. E se existe pessoa jurídica, gente, existe registro, beleza? É importante isso aqui, tá? Portanto, as personificadas têm a ver com pessoa jurídica. Tem pessoa jurídica aquela sociedade? Portanto, ela é personificada. Mas como é que se adquire a personalidade jurídica de uma sociedade? É através do registro. Portanto, registrou, a sociedade ela é personificada, tá? Por quê? Porque registrou, constituiu personalidade jurídica. Nossa senhora, se foi criado personalidade jurídica, é porque ela é personificada, beleza? Agora vamos falar das despersonificadas, tá? Nada mais é do que o contrário, tá? A recíproca não é verdadeira, tá? Sem PJ, sem pessoa jurídica, tá? Personalidade jurídica. Portanto, não tem registro, tá? Então, personificadas tem pessoa jurídica, tem personalidade jurídica, tá? E como é que foi adquirida essa personalidade jurídica? Através do registro. Se são despersonificadas, é porque não tem personalidade jurídica, não tem PJ. Por quê? Porque não é registrada, beleza? Tá? Então, lembrem dessa classificação quanto à personalidade, tá? Agora, nós vamos falar sobre a classificação quanto à responsabilidade pessoal dos sócios. Lembra que eu disse que isso tem a ver com patrimônio atingido ou não? Quando se fala numa sociedade, até eu expliquei isso, mas quando se fala numa sociedade limitada, é porque o patrimônio não pode ser atingido, o patrimônio do pessoal dos sócios. Opa. O patrimônio pessoal dos sócios não pode ser atingido, beleza? O contrário, né, é a limitada, tá? Em que o patrimônio, né, pessoal dos sócios pode ser atingido, beleza? É o contrário. E mista. Mista é o seguinte, o patrimônio de alguns sócios, tá? O patrimônio pessoal, pessoal de alguns sócios pode ser atingido, ao passo que de outros não, beleza? Não pode ser atingido, tá? Então, essa classificação quanto à responsabilidade pessoal dos sócios, ela é a seguinte: limitada, ilimitada ou mista. Mista, gente, não precisa se prender a ela, tá? Se prendam a limitada ou ilimitada. A mista é de menor importância, tá? Portanto, a limitada é o seguinte: quando o patrimônio pessoal dos sócios ele não pode ser atingido. Portanto, se eu constituir uma sociedade, tá? Na modalidade de sociedade limitada, o meu patrimônio pessoal ele não pode ser atingido. Por quê? Porque o meu patrimônio pessoal, ele vai se diferenciar do patrimônio daquela pessoa jurídica, daquela personalidade jurídica. Lembre que a partir do registro, a minha empresa ela vai adquirir uma personalidade jurídica. Eu criei uma PJ a partir do registro, tá? Portanto, ela passa a ser personificada, tá? Então lembrem que a limitada ela é personificada, ok? Ela sendo personificada é porque ela tem um registro, tá? Então, se a minha sociedade ela é na modalidade limitada, o meu patrimônio como sócio ele não pode ser atingido. Óbvio que existem exceções que veremos mais à frente, né? Que são os casos de desconsiderações da personalidade jurídica, mas isso não vem ao caso agora, tá? Por ora, lembrem que quanto à responsabilidade pessoal dos sócios, ela pode ser classificada como sociedade limitada. Isso é o quê? O patrimônio pessoal dos sócios, tá? Ele não pode ser atingido. Portanto, se eu abro um restaurante, tá? E eu registrei esse restaurante, portanto, o restaurante ele passa a ser personificado. Por quê? Porque ele é uma pessoa jurídica, tá? Logo, se difere a minha pessoa física de sócio da pessoa jurídica do restaurante, tá? Portanto, o meu patrimônio ele não pode ser atingido em caso de dívida da minha empresa, em caso de dívida do meu restaurante. O patrimônio que vai ser atingido vai ser o da pessoa jurídica, beleza? Portanto, essa classificação de sociedade limitada, tá?
ela diz que o patrimônio pessoal do sócio ele não pode ser atingido, exceto em alguns casos que são extremamente excepcionais. Veremos mais à frente nas próximas revisões. Não vem à tona, não cabe trazer agora para vocês, tá? Passemos agora à ilimitada, beleza? O que seria uma sociedade ilimitada? É aquilo que eu acabei de escrever. O patrimônio pessoal do sócio, ele pode ser atingido na sociedade ilimitada, tá? Ele é o contrário da limitada, beleza? Lembrem que é questão de registro, tá? Se tem registro, é porque tem pessoa jurídica. Ela é uma pessoa jurídica. Então, se tem registro, ela é limitada, a não ser que seja, né, constituída em outra modalidade que veremos mais à frente também, tá? Mas, em regra, limitada é porque o patrimônio pessoal do sócio pode ser atingido. Beleza? Mista. Não se prendam à sociedade mista, tá? O patrimônio pessoal de alguns sócios, ele pode ser atingido, ao passo que de outros sócios não podem ser atingidos, beleza? Tá? Agora, quanto ao documento constituidor, tá? Pode ser uma sociedade contratual ou estatutária. Gente, contratual é o seguinte: surgimento através do contrato social da empresa, beleza? Portanto, se aquela empresa ela surgiu, ela foi constituída através de um contrato, ela é contratual, tá? Os casos das sociedades, tá? Opa. Sociedades limitadas, elas são contratuais, beleza? Veremos mais à frente também. Por quê? Porque as sociedades limitadas, elas são constituídas pelos sócios através de um contrato, tá? Agora, estatutárias, surgimento através do estatuto social, beleza? É o caso das sociedades anônimas, tá? As famosas SAs, beleza? SA, tá? Sociedades anônimas, que são constituídas através de um estatuto social e não de um contrato social. Também estudaremos mais à frente, tanto a sociedade limitada quanto a sociedade anônima, que são os dois tipos societários os mais utilizados, beleza? Agora, quanto à possibilidade de ingresso de terceiros. Isso aqui é bem interessante, gente, tá? Existem duas classificações de sociedade. Pode ser a seguinte: uma sociedade de capital e uma sociedade de pessoas, tá? O que seria uma sociedade de capital? O capital, ele é o bem mais precioso, tá? Portanto, gente, o capital é o que realmente interessa, o dinheiro é o que realmente interessa para aquela empresa, beleza? Enquanto a de pessoas é que as pessoas, né, a figura dos sócios é mais importante do que o capital, tá? Então, gente, quando se fala em sociedade de capital, em uma empresa de capital, é o seguinte: o que move aquela empresa é o dinheiro, é o capital investido, tá? Agora, quando se fala numa sociedade de pessoas, é que a figura do sócio é mais importante do que o capital, tá? Portanto, aí que vem a parte interessante. A classificação não é quanto à possibilidade de ingresso de terceiros. Sim, na sociedade de capital é permitido o ingresso de terceiros, opa, livremente, tá? Portanto, uma sociedade de capital, o ingresso de terceiros, ele é permitido de maneira livre, tá? Simplesmente você compra uma parte, compra uma ação, a gente vai ver que isso é usual, tá? Opa, comum, né? Nas SAs, tá? Portanto, é comum nas sociedades anônimas, tá? Por quê? Porque as sociedades anônimas, gente, é Banco Itaú, Nubank, Petrobras. Então, portanto, não interessa quem é sócio, quem não é, interessa quem comprou a ação ali, tá? Portanto, comprou a ação, se tornou sócio, beleza? Comprou a ação, se tornou sócio. Então, é livre o ingresso de terceiros na sociedade de capital, tá? Lembrem-se disso. Agora,
quando se fala em sociedade de pessoas, é porque a figura dos sócios, a figura das pessoas que constituem aquela empresa, é bem mais importante do que o resto, tá? Até porque quando se fala, isso aqui é usual, gente, para empresas pequenas, né? Normalmente para sociedades limitadas, tá? Que em regra, na omissão do contrato, ela é de pessoas. Então é o seguinte, eu montei uma sociedade com meu amigo João. Concordam que para eu montar uma sociedade com meu amigo João é porque a gente tem um grau de intimidade, é porque a gente tem um pensamento parecido, semelhante, a gente tem uma visão semelhante de negócio. Então a gente montou uma sociedade. Vocês concordam que se outra pessoa ingressasse nessa sociedade não seria a mesma coisa? Não seria a mesma coisa. Por quê? Porque o que importa são as pessoas que constituíram aquela sociedade, beleza? Portanto, a figura dos sócios ela é mais importante do que o capital, tá? Logicamente, como seria uma situação totalmente atípica, esquisita, outra pessoa entrar nessa empresa que eu construí com o João, né? Em regra, não é permitido livremente. Não se pode adentrar, ou seja, ingressar, né? De maneira livre, ok? Salvo mediante anuência dos sócios, beleza? Portanto, só vai poder ingressar livremente nessa empresa caso todos os sócios falem, não, beleza, pode entrar, tá? Ou seja, não é de maneira livre, tá? Igual é a sociedade de capital. Normalmente, gente, vou até colocar exemplo aqui, tá? Sociedades limitadas, em regra, né? Quando eu falo em regra na omissão do contrato, tá? Que isso pode vir no contrato, tá? Na omissão do contrato é de pessoas. Portanto, a pessoa é mais importante que o capital, tá? A não ser, gente, que esteja previsto no contrato social dessa sociedade limitada. É permitido o ingresso de terceiros de maneira livre. Aí, beleza. Aí não é sociedade de pessoas, é sociedade de capital, tá? Mas na omissão desse contrato, em regra, a sociedade limitada, ela é, sim, uma sociedade de pessoas. Portanto, não será permitido o ingresso de terceiros de maneira livre. Beleza? Gente, é basicamente isso por hoje. Foi uma breve introdução, tá? Ao... Deixa eu salvar aqui esse material. É basicamente isso por hoje, tá? Essa revisão é bem curta, é uma breve introdução, na verdade, ao direito societário, tá? É uma introdução para que a gente possa adentrar depois nas espécies de sociedade. Aí sim, a gente vai falar sobre o que é sociedade limitada, suas características, tudo sobre sociedade limitada. Sociedade anônima, a gente vai falar sobre o que é sociedade anônima e outras espécies de sociedade que são menos importantes do que a sociedade limitada, a sociedade anônima. Beleza? Então, hoje foi uma breve introdução ao direito societário, tá? Espero que tenha ajudado de alguma maneira. E lembrem-se que eu fico à disposição a semana inteira para tirar dúvidas, tá? Beleza? Qualquer coisa é só mandar uma mensagem no WhatsApp. E é isso. Grande abraço a todos. Tchau.